Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos aí as projeções climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, como nós sempre começamos aqui nesse começo de mês no ClimaCast, vamos começar o nosso vídeo falando um pouquinho sobre análise climática. Então, como que tá as projeções aí em termos de condições climáticas para o Rio Grande do Sul, principalmente falando ainda da polêmica Laninha, né? Então, a gente tem aí uma atualização agora do meio de outubro em relação a essa Laninha, mostrando aqui no gráfico que nós estamos vendo que a tendência é aquela que a gente já está acostumado, já vem ouvindo aí nos últimos meses, nos últimos vídeos, de que essa laninha ela vai perdurar pelo menos até o começo do ano de 2023. Ou seja, com altas probabilidades de fechar numa laninha agora em novembro, dezembro também aí 84% de probabilidade. Janeiro já se reduz, né, para 72%, mas ainda assim predomina a condição de laninha. Quando chegamos em fevereiro, já cai para 50%, 55%, ou seja, uma grande chance aí também da neutralidade começar a tomar força, e é isso que nós observamos a partir de março, então, segundo o IRI, tá? A gente consegue observar no próximo mapa que a anomalia da temperatura da superfície do mar tá negativa, ela continua negativa numa condição aí um pouco mais crítica, que indica, né, aí o que faz com que esses prognósticos tragam essa condição de laninha perdurando aí pelo menos até o começo de 2023. Além da laninha, a gente também teve uma entrada de frente fria e uma onda de frio muito atípica, né, agora em novembro. Não sei se vocês lembram, mas no último ClimaCast a gente tinha uma previsão de queda de temperatura no comecinho do mês de novembro, mas não era tão significativa. Eu lembro de ter falado que não gerava nenhum alerta, mas como a gente sabe, essas frentes frias, essas ondas de frio, a gente não consegue captar a intensidade dela com tanta antecedência assim. Então foi uma intensidade muito maior do que prevista, né? Então nos últimos dias nós acompanhamos aí essa previsão de possibilidade de geada, de neve em algumas regiões aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e de fato foi o que aconteceu. Se a gente olhar aqui o mapa, né, de temperatura da mínima do ar no dia 1º de novembro, a gente vê que grande parte do estado ficou em temperaturas mínimas aí na casa de 5, 4 graus, mas que algumas regiões chegaram a atingir condições que poderiam ocasionar geada, tá bom? Nas regiões que a gente vai observar, nós vamos ver local por local, que por enquanto que a gente tem registrado aqui com os dados públicos, não se registrou geada, mas depende muito da particularidade de cada região, tá? Então, adentrando aqui na parte da nossa análise de previsão para as principais regiões produtoras, começando como sempre pela região noroeste, a região noroeste que nós começamos por São Luís Gonzaga. Então, o que nós conseguimos observar no geral, principalmente para essa região noroeste? Uma redução da previsão de chuva. A gente estava vindo com previsões muito altas, né? Esse padrão mudou um pouco. As chuvas observadas nos últimos 15 dias, últimos 30 dias, também choveu menos do que previsto, né? Então, quando a gente olha aqui em termos de previsão para os próximos 30 dias, tem uma previsão de chuvas de 125 milímetros para São Luís Gonzaga, e essa chuva se concentra principalmente no dia 15 de novembro e no dia 28, tá? Tem uns períodos maiores aí de estiagem, ou seja, sem chuva sendo previstos, mas os maiores volumes aí acima de 40 milímetros concentrados em um único dia, que é o caso do dia 15 e dia 11. Nós conseguimos ver essa queda de temperatura acontecendo aí no dia 1, dia 2, e aos poucos ir retomando, né, maiores temperaturas, uma menor amplitude térmica, mas de fato aqui São Luís Gonzaga ainda não bateu a condição dos 2 graus para a ocorrência de geada, tá? Olhando Santa Rosa tem um padrão parecido com São Luís Gonzaga, somando aí na casa de 170 milímetros nos próximos 30 dias. Também uma previsão muito forte de chuva para dia 15, mas diferente de São Luís Gonzaga, o dia 16 também marca um volume significativo de chuva previsto, acima de 20 milímetros. No dia 22 tem uma chuva um pouco mais significativa, mas de novo, quando retoma de fato uma chuva com volume intenso, é no dia 28 de novembro, tá? De novo, a queda de temperatura foi registrada um pouco mais intensa aqui em Santa Rosa do que em São Luís Gonzaga, mas não indicou, por enquanto, uma ocorrência de geada também.
Olhando Campo Novo tem um padrão muito mais parecido com Santa Rosa, então somando 172 milímetros, até em termos de volume total, muito parecido. Vem de chuvas mais espaçadas nos últimos dias, mas até que significativas, um período mais longo de estiagem agora nesse começo de novembro, seguido aí por uma chuva mais significativa, tanto no dia 15, acima aí de quase atingindo 60 milímetros, acima de 50, seguido no dia 16 por um outro volume significativo, no dia 22 e depois no dia 28 retoma uma chuva mais intensa, assim como as outras localidades do noroeste, tá? Entrando agora na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos sempre por Água Santa. Então, Água Santa soma um volume de 163 milímetros previstos nos próximos 30 dias. A queda de temperatura agora do dia 1º, dia 2, um pouco mais intensa, mas ainda ficando na casa dos 4, 5 graus, não indicando risco de geada. Olhando aqui em termos de temperatura, não, desculpa, de precipitação, nós vemos que no dia 15 o volume não é tão significativo assim, inverte, né, a situação, a gente tem um maior volume previsto para o dia 16, aqui em Água Santa, atingindo 60 milímetros. No dia 22 não registra a chuva tão significativa quanto o noroeste, aqui na região de Água Santa, e depois retoma uma chuva um pouco menos intensa, mas ainda assim significativa, no dia 28 de novembro. Olhando Sarandi, Sarandi segue um padrão muito parecido, Sarandi registrou mais chuva, né, nos últimos 15 dias, últimos 30 dias, vem de um padrão legal de chuvas, mas de novo, começo do mês de novembro, corta um pouco essa chuva, não tem tanta previsão e retoma de fato ali no dia 15, 16, somando aí mais ou menos 100 milímetros só nesses 2 dias, depois uma outra chuva no dia 22 de novo, não tão intensa quanto no noroeste, e retoma uma chuva um pouco mais significativa no dia 28, somando 165 milímetros nos próximos 30 dias. Olhando a região de Não Me Toque reduz um pouco o volume previsto, então ficando em 129 milímetros. O dia 22 cai novamente, não é tão expressivo, e as grandes chuvas se concentram no dia 15 do 11, no dia 16 e também no dia 28. A temperatura do dia 1 e dia 2 agora aqui de novembro é um pouco menor, ficando aí na casa dos 4 graus e meio, mas por enquanto nenhuma localidade que a gente olhou sinaliza algum risco de geada, tá? E para finalizar a região aqui do Planalto, temos Ibirubá que soma o menor volume previsto para a região, de 101 milímetros, e apesar de registrar chuvas nos mesmos dias, então dia 15, 16 e 27, 28 de novembro, esses volumes são menos significativos, todos abaixo dos 40 milímetros, o que faz com que essa previsão reduza um pouco, tá? Entrando na região noroeste-centro, a região noroeste-centro que a gente começa com Panambi. Panambi segue, né, essa condição de volumes menores previstos, então com uma soma de 125 milímetros previstos para os próximos 30 dias. A gente tem grande parte desse volume também concentrado no dia 15, no dia 16 e no dia 28 de novembro, tá? Olhando Cruz Alta tem uma redução mais significativa ainda do volume de chuva, então Cruz Alta agora somando 98 milímetros, também tanto Panambi quanto Cruz Alta, temperaturas baixas sendo registradas agora no dia 1, 2 de novembro, mas ainda assim não indicando geada, tá? E de novo, a chuva se concentrando, apesar de volumes menos significativos ainda, no dia 15, 16 e 27 de novembro, tá? Olhando Tupanciretã já muda mais ainda, o cenário vai ficando cada vez mais drástico em termos de chuva para os próximos 30 dias. Aqui Tupanciretã acumula 55 milímetros, ou seja, um período muito longo de estiagem agora nessa primeira quinzena de novembro. Quando registra uma chuva, são chuvas pouco significativas aí na casa dos 15, 10 milímetros no dia 15 e no dia 16. E aí depois segue com uma chuva um pouco mais significativa, acima de 20 milímetros, só no dia 28 de novembro, tá? Os períodos mais longos aí sem chuva, tem uma chuva ou outra sendo registrada, como nas outras localidades, mas não é tão significativa, fica abaixo aí dos 5 milímetros no dia, tá bom? Olhando Júlio de Castilhos, um padrão muito parecido com Tupanciretã, então aqui no noroeste centro, somando 57 milímetros, temperaturas mais baixas sendo registradas aí na casa de 3,5 graus, 4 graus, né? Vindo de uma chuva, mas uma queda significativa na temperatura, como a gente observou em todas as outras localidades.
E de novo, apesar de ter chuvas registradas no dia 15, no dia 16 e no dia 28, ainda assim são volumes muito pequenos, sendo o maior volume aí no dia previsto, no dia 28, na casa dos 20 milímetros, tá? E a gente entrando agora na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que a gente sempre começa por São Cepé. Então, São Cepé já reduz mais drasticamente ainda, sempre, né, esse padrão, conforme nós vamos avançando ali mais ao sul do estado, a gente vai vendo essa mudança no padrão de chuvas. Então, São Cepé registrando 44 milímetros para os próximos 30 dias e grande parte, né, a maioria desse volume prevista aí só no dia 28 de novembro. Então, a gente vê aí que dia 28 de novembro registra mais ou menos 30 milímetros e os 14 milímetros restantes da previsão ficam distribuídos em volumes muito pequenos ao longo do mês de novembro, caracterizando um período longo de estiagem que pode impactar as condições de disponibilidade hídrica no solo, como a gente sabe bem. Olhando Caçapava do Sul, o mesmo padrão, né? A gente vê que essas regiões registram menores temperaturas, então Caçapava do Sul, temperatura aí nos 3 graus, agora nesses últimos dias, um período muito longo de estiagem e grande parte do volume, então aproximadamente aí 35 milímetros desses 50 que estão sendo previstos, concentrados no dia 28 de novembro, tá? Olhando Bagé, Bagé segue o mesmo padrão, inclusive o mesmo volume, né, previsto praticamente de Caçapava, de 55 milímetros, registra a menor temperatura, se eu não me engano, a menor temperatura registrada de 2,8, 3 graus ficou em Bagé nesses últimos dias, e o maior volume previsto aí 40 milímetros no dia 28, e os restantes aí de 15 milímetros previstos mal distribuídos ao longo do mês em volumes muito pequenos que podem também causar um impacto no balanço hídrico nessa região. E para finalizarmos, Arroio Grande que prevê 67 milímetros nos próximos 30 dias, é a melhor previsão da região Centro-Sul, mas mesmo assim continua seguindo o padrão preocupante de pouca chuva ao longo do mês e o grande volume concentrado aqui, então 42, 43 milímetros apenas no dia 28 desses 67, tá? Em termos de disponibilidade hídrica do solo, né, a gente vê que a condição segue favorável, mas que pode sim começar a ficar crítica, numa condição desfavorável até crítica, quando a gente chega mais nesse meio do mês, mas na região Centro-Sul, né? Então é isso que nós temos. Bom, em termos de conclusões, né, nós finalizamos praticamente a questão do trigo, acho que já tá dado, né, as condições climáticas já ocorreram, essa possível geada não impactou, pelo menos as informações que nós temos aqui. Se você tem alguma informação diferente, pode deixar o seu comentário, a gente discute no próximo vídeo, mas a princípio não teve o impacto dessa queda de temperatura na produção do trigo, já tá dada praticamente essa safra, né, o período vai dar início à colheita, o período de colheita. Então, os modelos não se atualizaram, por isso eu não trouxe aqui. Quanto à soja, a gente tem uma condição aí de melhoria, né, em relação à safra anterior. A partir do ClimaCast da próxima quinzena, eu vou começar a trazer os gráficos de previsão de safra da soja. Tava esperando se consolidar um pouco mais, mas no geral o que a gente observa é que, em termos de condição climática, a previsão é que em grande parte da região, ainda assim, a gente tenha ganhos de safra em relação ao clima. Né? Então, o clima ele tá melhor, apesar de a gente estar numa condição de laninha, como comentei. Estamos aí no 3º ano consecutivo, os prognósticos continuam confirmando a condição da laninha, mas tende a ser um ano melhor, mais otimista para a safra aí que vai começar de soja, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa quinzena. Na próxima nós discutimos mais a fundo a questão da soja e vamos acompanhar quais vão ser as condições climáticas aí dos próximos dias, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!